Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 1. E nós vamos ler versos 1 a 3. Havendo Deus outrora, olha, Deus em outro tempo, falou muitas vezes e de muitas maneiras, para quem? Aos pais, para aquele povo da velha aliança. E como Deus falou? Pelos profetas. Nestes últimos dias, nos últimos dias, quando começam os últimos dias? Quando Jesus morreu e ressuscitou, de lá para cá são os últimos dias que a Bíblia diz ser. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ela já foi feita, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Até aí. Então, quem são esses hebreus que o escritor está direcionando essa carta? Eu creio que Paulo foi o autor e o escritor dessa carta. Quem são esses hebreus, né? Eu então preciso identificar para quem o escritor está escrevendo essas coisas e saber do assunto que se trata com relação a essa gente. Então, quem são os hebreus? São os judeus que nasceram debaixo do judaísmo, guardadores e praticantes da lei de Moisés, que desde criancinha, de pequenos, eles já iam para as sinagogas, tinham mestres e aprenderam sobre o Velho Testamento inteiro, aprenderam sobre a lei, sobre as festas, sobre a religião nacional do povo judeu. Está bem claro isso na nossa mente? Então, uma carta direcionada para aquelas pessoas que nasceram debaixo de lei. A religião delas era guardar a lei de Moisés. Elas só conheciam isso. Desde criança, elas foram doutrinadas a crer naquelas coisas. E alguns deles estavam vindo ouvir o Evangelho. Então, o escritor de Hebreus vai fazer o quê? Vai ajudá-los no período de transição. O que o escritor de Hebreus vai ensinar para cada um deles? Olha, eu sei que vocês nasceram debaixo da lei de Moisés, vocês nasceram debaixo do judaísmo, vocês são judeus, vocês praticam a lei, as festas, todos os rituais da religião nacional de vocês. Mas eu tenho uma notícia para vocês agora: tudo isso acabou na cruz. O judaísmo acabou na cruz. Agora Cristo veio e com seu sangue estabeleceu uma nova aliança, cumpriu a velha aliança e a religião de vocês foi válida até a cruz. Da cruz para frente começa-se um novo testamento, uma nova aliança, um novo conhecimento chegou. Para quem ele está direcionando essa carta? Para os hebreus. Imagine esse povo que desde criança aprendeu sobre Moisés, de repente vem na mente deles: isso é uma afronta, acabou a nossa religião na cruz. Esse tal de Cristo foi o último sacrifício da nossa lei. Ele está dizendo que o sacrifício foi perfeito e toda a nossa religião ficou para trás. Começou uma nova aliança, um novo tempo, uma nova dispensação. É justamente isso que a carta aos Hebreus quer explicar. Entende? Então, aqui você está acostumado com essa linguagem, mas na internet o pessoal não está. Então, quer dizer, pastor, que não se canse, que a velha aliança acabou na cruz? Sim. O judaísmo, para quem é um cristão, ele acabou na cruz? Acabou. Os sacrifícios acabaram na cruz? Acabaram. As festas judaicas e todos os rituais judaicos e símbolos e coisas tais, acabou na cruz? Acabou na cruz. Porque começou uma nova aliança. Você vê a Bíblia dividida, Velho Testamento e Novo. O velho se cumpriu. O novo começou.
Agora o novo começa com Deus se encarnando, nascendo em forma de homem, pagando o preço do pecado, quitando a dívida da lei, estabelecendo uma nova aliança. Uma dívida que foi quitada, ela já não existe mais, porque foi paga. Então começa-se um novo testamento. Então toda a dissertação da carta aos Hebreus vai ser escrita tendo esse ponto principal. Olha, existe uma nova aliança, existe um novo pacto. A lei foi útil por um tempo, ela foi uma sombra que Deus usou até a vinda de Cristo. Agora que Cristo veio, tudo aquilo acabou, se instituiu uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo, e agora Deus está numa nova aliança. Ele próprio que deu a lei, encerrou a lei, pôs ela de lado e estabeleceu através de Cristo um novo testamento no meu sangue. A pessoa toma a ceia e o pastor fala assim: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Ela não sabe o que está fazendo. Ela nem sabe o que é o Novo Testamento. Aí depois o pastor vai pregar todo o Velho Testamento no próprio culto que ela diz ser de ceia. Está bem claro isso na nossa mente. Então olha como nós começamos essa carta. Olha, a divisão está aqui, olha bem, presta atenção. Tem os olhos abertos. Olha o verso 1 de Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O que foi a voz de Deus? E quem são esses pais que o texto se refere? São todos aqueles personagens do Velho Testamento, os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Jeremias, aquela gente toda. Como que Deus falou com o povo de Israel no passado? De muitas maneiras aos pais. Como que ele falou? Pelos profetas. Então a voz de Isaías, a lei que Moisés trouxe, e Jeremias, e Malaquias 3, falou para aquele povo de muitas maneiras pelos profetas. Agora começou os últimos dias. O que são os últimos dias? Cristo vem, morre na cruz, estabelece a nova aliança, começou os últimos dias. Agora veio uma outra voz, um outro conhecimento, uma coisa que estava oculta para aquela geração passada. Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas para o pessoal da velha aliança, através dos profetas. Mas agora, nos últimos dias, em uma outra voz, em uma nova aliança, um novo conhecimento. Vou ler de novo com calma, para ficar na sua mente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Agora mudou. Nos últimos dias, como é que Deus falou e está falando? Não é mais através dos profetas, daquela gente toda. A voz mudou. O ensino mudou. Nesses últimos dias falou pelo Filho. Então o Filho vem. Deus se humaniza, assume um corpo humano, nasceu em forma de homem, e ele veio, o Filho vem falar, a voz do Filho vem, a voz do Filho vem. E o que é a voz do Filho? É o Evangelho, vocês estão entendendo ou não? Então agora Deus vem falar de uma forma diferente, através de quem? Ele mesmo vem no Filho pessoalmente, falar sobre a nova aliança. Então aquela forma de fala para aquele pessoal da velha aliança foi útil. Agora Cristo veio trazer um novo ensino, uma nova fala. A fala do Evangelho da graça de Deus. Então olha lá o verso 2. Nesses últimos dias, como é que ele vem falar? Não vem mais os profetas, não vem mais aquela forma de linguagem da velha aliança. Como é que Deus fala agora? Está claro isso na sua mente ou não? Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Esse Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas, e este Filho é o Criador do universo. Ele criou o universo. Então olha a diferença. Falou para o povo do passado pelos profetas de muitas maneiras, mas agora para nós, para a igreja, ele vem falar através do Filho,
uma outra voz, um novo conhecimento, que é o Evangelho da graça de Deus. E esse Filho é o Criador de todas as coisas, herdeiro de tudo e Criador de todas as coisas. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Perceba a diferença da fala do passado e da fala do presente. Percebe? Lembra da pregação passada onde Paulo fala em Gálatas que antes que viesse a fé, estávamos todos encerrados debaixo da lei e nelas encerrados, para essa fé que de futuro havia de se revelar. Então a fé do futuro veio, um conhecimento novo veio. Qual é? A voz do Filho. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas e pelo qual ele também fez o universo. Agora, como ouvir a voz? Como ouvir a voz do Filho? O que eu tenho que escutar? Se eu ficar escutando Moisés, eu não estou ouvindo a voz do Filho. Se eu ficar escutando a história do povo de Israel, eu não estou ouvindo a voz do Filho, porque aquilo é uma coisa encerrada. Agora, se eu escutar o Evangelho da graça de Deus, eu estou ouvindo a voz do Filho. Essa é a voz do Filho. Entende ou não? Aí está a diferença de entendimento. Se eu tenho esse entendimento separado dentro de mim, velho e novo, que acabou e que começou, eu sou uma pessoa convicta da salvação e sei o que é Evangelho. Agora, se o meu entendimento é mesclado, velho com novo, mais velho que novo, eu ainda tenho o véu na mente, ainda Moisés está reinando na minha mente, ainda o Velho Testamento reina na minha vida e eu estou cativo debaixo de uma voz que já acabou na cruz, já se foi. Sim ou não? Preciso repetir isso, está claro na sua mente. Olha como isso é importante para você entender o princípio da verdadeira fé. Agora vamos ver uma coisa que Jesus disse antes da cruz. João capítulo 10, vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10. Jesus falou uma coisa muito importante antes da cruz, sabendo que isso vai se cumprir depois da cruz. Ele está falando isso para um povo que está o rejeitando. Mas João 10, 27 diz assim, olha, presta atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou o quê? A vida eterna. Jamais perecerão, nunca vão se perder, nunca vão perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos, ninguém poderá tirá-las das minhas mãos. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas vão fazer o quê? Me seguir. Não é ouvir a voz de Moisés, não é ouvir a voz do judaísmo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. E o que eu vou fazer com elas? Vou lhes dar a vida eterna, vou dar a vida eterna. E ninguém vai tomá-las de mim, vai arrebatá-las da minha mão. Ninguém tem poder de tirá-las de mim. Ele disse que as ovelhas dele ouviriam a voz dele. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Vão ouvir a voz dele. Vão ouvir a voz do Evangelho. Eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, quem as me deu, é maior que tudo e da mão do Pai ninguém poderá arrebatá-las. Então ele disse que as ovelhas dele iriam ouvir. As ovelhas dele iriam ouvir a voz dele. Iriam entender a voz dele. Iriam seguir ele, não outras pessoas, nenhum líder espiritual. Iriam seguir ele. Ouviriam a voz dele, iriam segui-lo, iria receber a vida eterna e ninguém poderia arrebatá-las ou tirá-las das suas mãos. Então, qual é a garantia da ovelha? A ovelha vai ouvir a voz de Jesus. Então, eu afirmo isso. Quem entendeu o Evangelho da graça de Deus
teve o entendimento aberto, está entendendo que é velha a nova aliança, já saiu do judaísmo, essa pessoa é uma ovelha que ouviu a voz de Jesus Cristo. A voz dele é o Evangelho. O que diz lá em Gálatas 1? Paulo diz assim: o Evangelho que eu estou pregando não é segundo os homens, eu não aprendi de homem algum. E o que Paulo pregava? Ele diz, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou o Evangelho ao apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo teve compreensão, teve a mente aberta, o espírito aberto, para compreender profundamente o Evangelho da graça de Deus. Então, quando eu ouço o Evangelho e sou ovelha, desperta em mim o conhecimento. Eu vou passar a ouvir a voz dele, vou segui-lo, e ninguém me arrebatará das mãos dele. Agora, e o que não é ovelha? Pode até estar com a Bíblia na mão, dentro de uma igreja evangélica, preso ao judaísmo, não ouviu, está ouvindo ainda a voz do passado. Vocês entendem isso ou não? Não está ouvindo a voz do Filho, ainda não ouviu a voz que está falando, o ensino que ele está falando, aquilo que ele está mostrando. Aí está a diferença. Tudo isso que você vê, que fala que é evangelho, eu ouço muitas dessas coisas, mas a maior parte nega a voz do Filho, pelo judaísmo que eles pregam, pelas coisas que eles induzem as pessoas a fazerem, por aquilo que eles dizem que é evangelho e não é, é a voz de Moisés. E tem uma multidão de ovelhas que ainda não entraram, não pertencem a Cristo, não entendem a voz de Cristo, ainda não fazem parte do seu rebanho. Por quê? Elas estão debaixo da voz de Moisés, ainda que veio até a cruz. Então Paulo está explicando isso para esses hebreus. Agora, qual é o centro da carta aos Hebreus? Tem muita coisa linda ali. Mas o centro da carta aos Hebreus é justamente isso, que tudo aquilo acabou. E começou uma nova aliança. Vamos trabalhar em cima disso, com calma, com paciência. Vamos lá. Então, agora vamos lá para Hebreus. Hebreus, capítulo de número 8. Você está em João, vai lá para frente. Lembrando que os hebreus são judeus, que estão ouvindo o Evangelho, e o escritor está dizendo que a religião deles acabou, se consumou na cruz, através do sacrifício perfeito. Então, Hebreus, capítulo de número 8, seria bom ler o capítulo todo, mas para não ficar uma leitura muito grande, vamos ler do 6 para frente. Hebreus 8, 6 para frente. Olha, leia como isso está aí, ó. Como é verdadeiro. Leia. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, o que o texto está dizendo? Agora, Jesus obteve um ministério muito mais excelente. Agora ele é um mediador, que faz a mediação de uma aliança superior à velha aliança, com base em superiores promessas. Agora olha aqui que dinamite é o versículo número 7, que bomba, que destrói totalmente o falso evangelho. Olha aqui. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, o que ele está dizendo? Que aquela primeira aliança, a velha aliança, o Velho Testamento, foi uma coisa defeituosa, ela foi útil. Ela foi útil por um tempo, mas ela tinha defeito, tinha problemas. Agora está sendo buscado lugar por uma aliança superior, muito acima daquilo que foi feito no passado, onde Jesus é o mediador, é ele que faz a mediação. Não é mais Moisés, não é mais anjos, não é mais a lei. O mediador que faz a mediação entre eu e Deus, agora é Jesus Cristo. Não é mais nenhuma outra pessoa. Uma aliança com superiores promessas, uma coisa muito superior
aquilo que era a velha aliança. Está escrito isso aí? Eu quero ler de novo o verso 7. Olha lá, vamos ler o 6 de novo com calma. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança. Ó, superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. 8. De fato, repreendendo-o, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha lá o trabalho na mente. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Quais leis? As leis de Moisés? Não, as leis do Evangelho. Também no seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um a seu próximo. Ah, pastor, que coisa doida é essa? Não vai ensinar? O que o senhor está fazendo? Não está ensinando, não, eu só estou falando. O que vai te ensinar é o Espírito que está em você, que vai fazer você entender. Eu não tenho poder de entrar na tua cabeça e fazer você acreditar nisso. Eu não tenho unção para entrar lá no teu coração e fazer você acreditar nisso. O que convence, o que nos guia a toda a verdade é o Espírito Santo. Eu sou a voz, eu falo a palavra, mais nada. E acabou nisso. Agora, o que faz você entender, o que mexe com o teu espírito, que abre a tua mente, é o verdadeiro mestre. Ele, o Espírito da verdade, vos ensinará todas as coisas. Quem que vai ensinar? O Espírito. Ele vos ensinará todas as coisas e vai fazer você lembrar das coisas que haviam de vir. Ele vai vos guiar a toda a verdade. Não vai falar por si mesmo, mas vai falar tudo aquilo que tem ouvido da parte do Pai. Então, o verdadeiro mestre, ensinador é o Espírito Santo. O pregador é uma voz que para aqui. Agora, da tua mente aí para dentro é obra do Espírito Santo. Ninguém tem poder de te convencer em nada. O homem tem poder de manipular a cabeça dos outros, mas convencimento da verdade só um único pode fazer. É o Espírito Santo. Ninguém ensinará cada um o seu, porque todos me conhecerão. Cada um de nós, por exemplo, você conhece o Senhor, eu conheço o Senhor. Não tem esse negócio de um ser o melhor e os outros está tudo subordinado a um. Não tem esse negócio do pastor ser o bom, ele tem revelação, Deus só fala coisa misteriosa com ele e ele vai falar para as pessoas e só ele sabe. Não, isso é uma falácia. É enganação. Não tem esse negócio na igreja evangélica do apóstolo, que ele é um bom, ele é ungido de Deus, e o resto é um monte de coitado que tem que ficar ouvindo ele, e ele dominando a cabeça de todo mundo. Isso não existe. Todos me conhecerão. A igreja é todos. Você está entendendo? Então, se você vê em qualquer igreja alguém que é melhor, que é o bom, que é aquilo, que ele é o super santo, isso é falso, porque ele é homem, debaixo do pecado, preso numa natureza humana caída, e ele não convence ninguém. O único que tem poder de convencimento é o Espírito Santo. Entende o que eu estou te dizendo ou não? Se você só entendeu o Evangelho é porque o Espírito te ensinou e te guiou. E ele diz: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Todos. Quem está no Evangelho da Graça conhece a verdade, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, lá, e dos seus pecados, olha a cruz aqui, jamais me lembrarei. Acabou, a questão do pecado acabou na cruz, jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira aliança. Quando ele diz nova aliança,
tornou-se a primeira aliança, que é a velha, antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então já desapareceu. Ele falou isso há mais de 2000 anos atrás. Desapareceu, acabou. Entende o que eu estou dizendo ou não? Estamos indo nessa fé. Agora vai para o capítulo 9, é o capítulo seguinte. Vamos ler ali alguns versos, né? Verso 15, abra lá, verso 15. Por isso mesmo, olha lá, falando sobre Jesus, ele é mediador do quê? Da nova aliança. Agora vai falar sobre a morte dele. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, para aí. Então ele morreu por causa das transgressões da primeira aliança? Sim, porque a primeira aliança apontava o pecado, a culpa, a condenação. Então ele morreu justamente para quitar a dívida que a velha aliança trazia sobre nós, para quitar a cobrança da velha aliança que tinha sobre nós. O escrito da dívida que era contra nós, que constava das ordenanças da velha aliança, nos era prejudicial, ele acabou com eles na cruz, na sua morte. Então nada da velha aliança pode vir querer me cobrar alguma coisa que eu tenho que fazer, porque foi tudo pago na cruz. Foi ou não foi? Foi, então ele diz de novo. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para que ele morreu? Para a remissão das transgressões. Remissão é a retirada das transgressões que havia sob a primeira aliança, e recebam a promessa da herança eterna, quem? Aqueles que têm sido chamados. Agora ele explica o que aconteceu. Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei quando vive o testador. Entende o que ele disse aqui? O que ele está dizendo? O pai, é um exemplo simples que você já ouviu. O pai, ele tem 3 filhos, ele vai fazer o testamento. Olha, eu deixo essa casa para esse, aquela fazenda para outro, o sítio para esse e a minha poupança para esse aqui. Ele faz o testamento. Os filhos podem antecipar isso? Não. Aquele não pode mexer na poupança, aquele não pode assumir a fazenda, ainda que o testamento dá direito a eles. Enquanto o testador está vivo, eles não podem tomar posse de nada. Quando é que o testamento vai ter a validade? Quando morre o testador. Se Jesus não tivesse morrido, o testamento não teria valor nenhum. Agora, se o testador morrer, cada filho vai receber a sua parte por direito, porque o testamento passou a ser válido. Mesma coisa, se Cristo não tivesse morrido na cruz, não haveria testamento, mas quando ele morre, torna-se válido o novo testamento no meu sangue. Isso se tornou válido a nova aliança. Por isso que nós afirmamos, Mateus, Marcos, Lucas, João, até a cruz, não é testamento, não é o Novo Testamento, não é evangelho. O evangelho começa da morte, quando estabelece a morte para frente, principalmente nas cartas de Paulo. Então, Jesus morreu, o testador morreu, passou a ter validade o testamento, e nós recebemos a adoção de filhos, a salvação da vida eterna, o perdão dos pecados. Tudo que o testamento dizia nos é dado gratuitamente, tudo é ao nosso favor. É ou não é? Então ele é o mediador da nova aliança. A morte dele é uma coisa poderosa. Não é morreu na cruz para me ajudar, não, ele morreu para me salvar e me pôr dentro do testamento dele por completo. E no testamento dele eu encontro a filiação, o perdão, a vida eterna, a imortalidade. Eu sou filho, sou herdeiro, liberto do império das trevas. Tudo isso diz no testamento. E está válido para mim, porque ele já morreu. Eu faço parte das ovelhas que ouviam a voz dele. Estamos indo? Estamos indo? Não se cansa, hein? Não se cansa. Vamos lá, só mais um pouquinho. Agora vamos lá para... Bom, tudo isso aqui é o mesmo assunto. Agora entra lá no capítulo 10, é o capítulo seguinte. Olha lá o que ele diz a respeito do testamento anterior da lei antiga. Olha lá. 10:1. Abriu aí direitinho?
Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, então a lei era uma sombra, viria bens vindouros. A lei foi só uma sombra, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes que com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem, doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Para aí, o que ele está dizendo? Que lá na velha aliança, todos os anos tinha que matar aquele monte de animais, aspergir o sangue dos animais sobre o povo, entrar no Santos dos Santos, aspergir sobre a arca, aspergir, fazer aquele ritual todo, e não resolvia, não mudava a cabeça de ninguém, não mudava o coração de ninguém, não mudava a vida de ninguém, não havia realmente a remissão dos pecados. Era um ritual religioso sem fim. Sem fim, todo ano tinha que levar os animais, matar os animais, pagar o preço, cobrir o pecado, e não acabava, não mudava. Eles estavam sempre debaixo de condenação e de culpa. A lei não poderia mudar o coração, nem a mente deles, nem fazê-los nascer de novo. Era uma coisa cansativa. É isso que está explicando, que a lei foi uma sombra, não era uma imagem real. Aí ele diz, olha lá, verso 4, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. É impossível. Então todo aquele ritual religioso da lei não resolvia problema nenhum, era impossível remover os pecados. Agora ele se direciona a Jesus. Por isso, ao entrar no mundo, diz, oferta, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Para aí. O que Deus disse? Deus cansou daqueles sacrifícios e ofertas da velha aliança que ele mesmo trouxe. Ele se cansou e preparou um corpo para Jesus entrar aqui no mundo. Sacrifício e oferta não quisestes. Antes, preparou um corpo para Deus Filho se encarnar e vir aqui realizar a verdadeira obra de expiação e de quitação da dívida do pecado. Acompanhe a leitura, olha lá. É detalhado isso aqui. Por isso, verso 5, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com os holocaustos e oferta pelo pecado. Olha Jesus dizendo, então eu disse, eis aqui estou, no rolo lá da lei, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quisestes, nem holocaustos, oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora presta atenção, remove o primeiro pacto, remove a primeira aliança, para estabelecer a segunda. Onde é que a velha aliança foi removida? Na cruz, quando Cristo ofereceu o seu corpo como sacrifício. Remove a primeira para estabelecer a segunda. Remove a velha para estabelecer a nova aliança lá. É nessa vontade, olha lá o verso. Vou ler de novo o 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro pacto, a primeira aliança, para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Acabou. Aqui está o sacrifício perfeito. Aqui está o início da nova aliança. Aqui está o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. E ele continua dizendo, uma leitura longa agora. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Agora, presta atenção, mente renovada. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Olha o sacrifício perfeito aqui.
porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Para aí. Então, com uma única oferta, a oferta do seu sacrifício, o que ele fez? Aperfeiçoou para sempre quem? As suas ovelhas, todos quantos estão sendo separados, chamados e santificados. Então, o sacrifício dele foi perfeito, o sangue de Deus foi derramado na cruz. Removeu e remiu toda a transgressão da velha aliança. Estabelece uma nova aliança. Encerrou o ciclo da lei, acabou. Um novo testamento estabelecido, e a garantia de tudo isso é aquele corpo perfeito e o sangue derramado, o sacrifício perfeito. Acabou tudo, meus irmãos. Quem não entender isso, não vai entender nunca o Evangelho. Ele vai achar que é Evangelho, eu vou falar a mesma coisa. Eu vou ir para a igreja porque Jesus precisa me ajudar, eu preciso ser curado, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ficar rico, eu preciso comprar uma casa, eu preciso trocar de carro. Ai, meu filho, socorro, Jesus, meu filho. Eles vão para a igreja só por interesse próprio, para buscar soluções de problemas. Eles querem um Deus milagroso que, amanhã você vai casar. Você vai ganhar na loteria Mega Sena, né? Vou ficar rico, eu vou fazer um voto. Eles querem um Deus assim, eles não entendem nada de mudança de aliança, de nova. Não entendem nada, estão tudo num buraco de perdição. Evangelho não é, vou buscar Deus para resolver meu problema, é entender o que aconteceu na cruz. Agora, isso aqui, uma boa parte rejeita. Não tem interesse nessas coisas. Quem está debaixo de lei vai ouvir isso que eu estou dizendo, não vai conseguir ouvir 3 minutos, vai ser insuportável para ele. Só ouve isso aqui quem é filho e faz parte da nova aliança. Continuando, verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre sua mente as escreverei, e acrescenta. Agora, dá uma olhada na dívida aqui, ó. Também, de modo nenhum, me lembrarei dos seus pecados para sempre, e das suas iniquidades para sempre. Então, o nosso passado, pecado, culpa, dívida, acabou para sempre, e Deus nunca mais vai lembrar disso. É o passado, acabou. Não tem mais o que cobrar, já foi pago na cruz. Depois que ele diz todas essas coisas, ora, onde há remissão, a retiradas desses, acabou o sacrifício lá. Não há mais oferta pelo pecado. Depois que ele explica tudo isso, é a primeira pregação que nós tivemos este ano. Agora, o que o apóstolo vai mostrar para cada um de nós? Que agora nós não dependemos de nada da lei, não dependemos de sacerdote, não dependemos de profeta, não dependemos de nada do Velho Testamento, não dependemos de homem algum, de religião nenhuma, de igreja nenhuma, não dependemos de líder nenhum. Cada um de nós agora tem um caminho aberto para Deus. Temos um acesso direto a Deus. Eu não preciso coisa orada, coisa ungida, objeto, águas, agorada, no cajado. Tudo isso aí é o falso evangelho, é a mentira. Agora qualquer um que crer em Espírito tem um acesso direto a Deus. Cristo removeu na cruz toda a parede da separação, todo bloqueio, toda dificuldade. Em qualquer lugar do planeta eu tenho acesso a Deus. Não precisa estar dentro de um lugar que se chama igreja. Lá não é a casa de Deus, a casa de Deus somos nós, lá é construção. Você acha que Deus mora lá naquela que diz que é casa de Deus? Você acha que Deus mora nas construções evangélicas? Que Ele está lá dentro, lá tem um altarzinho para Ele, fica lá sentadinho esperando você a semana toda para aparecer de domingo. Aí eu vou lá para a casa de Deus. Aí eu vou ter a visão do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Ele ia para o templo, ele achava que Deus morava lá. Então, ai que alegria, eu vou para a casa do Senhor. Essa é a visão que a turma tem hoje. Eu vou para uma construção, templo de Salomão, casa de Deus. Que casa de Deus? Estão atrás do véu, estão todos cegos. Quem pensa, enxerga e crê assim. Ih, estou meio brabo aqui. Casa de Deus é você tem morada dele aí dentro de você agora, através do Espírito Santo.
Então o caminho foi aberto. Depois de toda essa explanação, olha lá o que nós falamos na primeira palavra deste ano. Olha lá, olha lá. E agora, depois que tudo isso aconteceu, olha o que ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. O que era o santos dos santos? Tem que explicar. Lá no templo tinha um lugar mais profundo que se chamava Santo dos Santos. E lá dentro desse lugar tinha um véu grande, assim, grosso, espesso. Lá dentro tinha a Arca da Aliança, né? Tinha aqueles 2 querubins na tampa da Arca da Aliança, que é o propiciatório ali que derramava o sangue para expiar o pecado do povo lá fora. Dentro desta arca tinha a tábua da lei de Moisés, o cajado de Araão que floresceu quando Deus chamou Araão para ser sacerdote. Ele tinha um cajado, ele cortou um galho de uma planta que não tinha mais vida, e Deus falou assim: aquele que o galho cortado florescer e produzir fruto é quem eu tenho escolhido. Então Araão, ele cortou um galho de uma amendoeira, e a amendoeira sozinha, com o galho cortado sem raiz, deu flores e frutos. Entende? A vara de Arão estava lá, e o maná que caía do deserto, o pão que caía do céu, estava lá dentro da arca. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele vinha, pegava o sangue de animais, e ninguém podia entrar naquele lugar. O povo ficava lá fora. Ele sozinho entrava lá, com o sangue dos animais, fazia expiação primeiro pelos seus pecados, que ele era pecador também, e depois pelo pecado do povo. E Deus estava lá dentro, ninguém tinha acesso a Deus naquele lugar. Era proibido. Qual a visão do Velho Testamento de Deus? Ninguém tinha acesso a Ele. Ele estava num lugar oculto, e eles precisavam de um sacerdote para falar com Deus por eles. Eles precisavam de um intermediário para falar com Deus por eles. Eles não podiam dar oferta direto para Deus. Eles tinham que dar na mão de um homem, e esse homem, autorizado por Deus, representá-los diante de Deus e fazer a oferta deles. Eles não tinham acesso direto a Deus. E agora? Agora qualquer um de nós, aquele lugar não está de pé, mas se tivesse, nós poderíamos entrar com confiança a hora que quiséssemos. Por quê? Porque o véu, aquele véu se rasgou, Deus saiu daquele lugar. Deus não está mais preso numa construção. Deus não está preso num lugar chamado Santo dos Santos. Deus saiu daquele lugar e está disponível a todo aquele que acredita. Qualquer um de nós tem acesso a Deus. Quando é que vamos entender isso? Não tem ninguém especial, ninguém que é o bom, ninguém que é Deus aqui na terra. Não tem isso. Olha, está na Bíblia, eu estou te dizendo. Tem? Não tem. Então agora Paulo fala, depois de explicar a mudança, tudo, ele diz: agora você pode entrar com intrepidez nesse lugar santo dos santos, a presença de Deus. Um novo e vivo caminho foi aberto. Olha lá, de novo, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. Olha lá, pelo sangue de Jesus. Aconteceu, o preço foi pago. O sacrifício perfeito já aconteceu. Olha lá, pelo novo e vivo caminho, um novo caminho, um vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu. A carne dele foi pregada ali na cruz e pagou o preço, abriu o caminho. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximei sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então agora, através do sangue de Jesus, da nova aliança, eu tenho um acesso direto a Deus. Eu tenho que me achegar em plena certeza de fé, um coração firme, consciente, que sabe, que acredita, firmado no Evangelho, sem culpa, sem condenação, sem medo, sem receio. Eu não vejo um Deus sisudo, me cobrando, me apertando, me apunhalando por trás se eu não dei a oferta. Eu não tenho que ter medo e estar na presença de Deus. Eu não tenho a visão de Deus do Velho Testamento. Qual era a visão de Deus do Velho Testamento? Um Deus que mandava matar, que mandava invadir a terra do inimigo, matar todo mundo, jovem, criança, velho, até animais. Um Deus que quando o povo errava, castigava.
Um Deus, quando o povo falhava, punha doença. Um Deus que cobrava mais do que o povo pode dar e fazer. Esse é o evangelho da lei. Um Deus sério o tempo todo me cobrando. Eu tenho que ir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu tenho que ser dizimista. Eu tenho que ir na reunião. Eu tenho que fazer aquilo. Se eu der uma mancada, se eu falhar num dia da campanha, a mão dele vai pesar. Eu vou ficar doente. Meu Deus, tem um demônio atrás de mim. Socorro, socorro. Quem está numa igreja assim, vive atormentado, não tem paz, vive atormentado, vive em guerra. Está em guerra o tempo todo. Não dorme bem e quando dorme tem pesadelo e fala que é a revelação de Deus. Deus está revelando o inimigo, até no sonho ele tem essas coisas na cabeça dele. Vocês estão entendendo, queridos? Sim ou não? Qual é a visão que eu tenho de Deus agora? Cristo removeu a parede da separação. Deus que sorri para mim, me aceitou, não está me cobrando nada. Cristo já pagou tudo que eu tinha que pagar. Eu estou debaixo da graça dele, me salvou, me libertou e sorri para mim, me abraçou e acabou o problema. Eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Já fui transportado. Somos livres, isso aí é o evangelho. Então, vou ler de novo com calma. Gosto de repetir bastante isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, presta atenção no verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Olha lá, a parte B do verso. Tendo o coração purificado da má consciência. O que é a má consciência? A pessoa vive tanto tempo debaixo de culpa, de medo, de cobrança, de doutrina de maldição. Imagine você, eu vim de uma igreja que falava de maldição hereditária. Se o meu tataravô cometeu uma coisa errada, eu agora que encontrei Jesus sou salvo, a maldição caiu sobre a vida dele, passou para o meu avô, do meu avô para o meu pai, e eu sou um crente e passou do meu pai para mim. Mesmo eu sendo salvo de Jesus, eu estou debaixo de maldição. E tem que fazer uma oração para quebrar a maldição. E tem lá um líder espiritual, o coração dele é forte, que ele vai quebrar a maldição na minha vida. A cruz não serviu para quebrar a maldição. Então, o que isso? Porque ele fala a consciência, a má consciência. Sabe o que é a má consciência? Eu vivi num lugar de só pregação de reio, de jugo, de cobrança, de aperto, de domínio, de liderança. Eu fui ficando oprimido. Sabe aquele cachorro que ele apanhou tanto? Você chega perto dele para fazer um carinho, ele chora e grita e faz assim, de tanto que ele apanhou. A maior parte de crente que está em igreja assim, está assim. Qualquer coisa ele está sofrendo. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Ele está cantando isso aí. Está cantando essas coisas. Vocês estão entendendo? Ele está oprimido, esmagado num cantinho e a liderança cobrando. Olha a mão de Deus, olha o diabo está ao teu redor. Ele não conhece a má consciência, a cabeça dessa pessoa. A fé dela é essa coisa horrorosa, é esse trauma, é esse medo, é essa escravidão. Então, quando ela entende que o caminho foi aberto, que o pecado dela foi removido e a qualquer um pode entrar, o que vai fazer com a consciência dela? Ela vai aprender no evangelho, vai havendo uma limpeza, vai pondo um bicarbonato de Deus com vinagre de álcool, né? Aquilo vai fervendo. Por isso, quando ela vem para a graça, ela vem meio fervendo assim, ó. Mas vai limpando. A consciência dela agora foi limpa de todo aquele peso, aquela cobrança, aquele jugo, aquelas ameaças, aquele medo do diabo. Limpou tudo, tendo o coração purificado da má consciência. Uma pessoa com a má consciência carregada dessas coisas, porque ela fala o coração é o mundo emocional, ela vive um mundo emocional depressivo. Você quer encontrar gente com depressão? É igreja de leite e cobrança, vive tudo depressivo, em guerra, o tempo todo. Mas quando ela recebe o evangelho, a má consciência vai indo embora, vai brotando um pensamento novo, uma compreensão nova, uma luz nova. O evangelho chegou, a porta se abriu, toda aquela velharia que já acabou na cruz é arrastada e jogada fora. É ou não é? Já aconteceu isso com você? Fala assim, amém.
Que amém fraquinho, hein? Não tem problema, não tem problema. E vamos terminar onde começamos, Hebreus capítulo 1. Olha aqui a divisão que ele começou a ensinar os judeus a entender. Verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Acabou, essa voz foi para eles. Nos últimos dias que são para nós, olha o Evangelho da Graça aqui. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E qual é a voz do Filho? Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. O que é ouvir Jesus? O que é ouvir a voz do Filho? É o Evangelho da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé e fazer a breve oração. Vamos orar, Senhor, nós te adoramos nesta manhã em espírito e na verdade do Evangelho, Senhor. Queremos pedir que o nosso entendimento seja aberto e todos quantos receberem esta palavra pelo YouTube tenham o entendimento aberto, alcance aquelas ovelhas que vão ouvir a voz do Senhor. Alcance aqueles corações que vão ouvir a voz do Senhor. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. A igreja diz amém. Pode aplaudir bem forte agora.